Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Hoje vamos refletir sobre um tema profundo e provocador. Em uma atitude ousada, procurei traçar uma relação entre o filósofo alemão Immanuel Kant, o apóstolo e judeu Paulo e o tema da maturidade cristã. Talvez esses dois nomes, Kant e Paulo, pareçam distantes entre si. Um filósofo alemão do século XVIII e um apóstolo judeu do primeiro século. Mas ao longo deste episódio, você vai perceber como ambos tratam da mesma realidade essencial, o amadurecimento do ser humano. Seja filosófico ou espiritual, ambos nos desafiam a sair da dependência e viver de forma autônoma, plena, livre e responsável. Comecemos com uma breve apresentação de Immanuel Kant. Kant nasceu em 1724 na cidade de Königsberg. Bom, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma cidade da antiga Prússia. Foi um pensador metódico, rigoroso e profundamente comprometido com o ideal iluminista. Sua filosofia marca uma virada no pensamento moderno. Ele argumentava que o conhecimento não se reduz à experiência sensível, nem pode ser baseada apenas na fé ou na autoridade. Para Kant, a razão tem um papel ativo na construção do conhecimento. No campo da moral, ele é conhecido pelo conceito do imperativo categórico. Age de tal modo que a máxima da tua ação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Essa é uma obrigação incondicional, uma obrigação que temos independentemente da nossa vontade ou dos nossos desejos. Sua ética é baseada na autonomia da vontade e na dignidade de cada ser racional como um fim em si mesmo. Mas hoje queremos focar em um texto mais curto e direto dele. O famoso ensaio de 1784 intitulado O que é o esclarecimento? Ou algumas traduções trazem como O que é o iluminismo? Esse pequeno ensaio foi publicado em resposta a uma pergunta feita por uma revista de Berlim. O que é o esclarecimento? Vivíamos então o auge do iluminismo europeu, um movimento intelectual que exaltava a razão, a ciência e a liberdade como caminhos para o progresso humano. Kant responde a essa pergunta de forma sucinta, mas revolucionária. Ele define esclarecimento como, abre aspas, a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. Minoridade é a incapacidade de usar o seu próprio entendimento sem a direção de outro, fecha aspas. Kant denuncia uma cultura de dependência, onde as pessoas se acomodam a seguir autoridades externas, padres, professores, governos, tradições, sem exercitar o próprio pensamento. Para ele, essa condição é cômoda, mas também uma forma de escravidão. Daí o lema do esclarecimento, sapere aude, ouse saber. A maturidade, então, é um processo de emancipação da consciência. Deixar de ser menor no sentido kantiano é assumir a responsabilidade pelo que se pensa, pelo que se crê, pelo modo como se vive. Mas esse processo exige coragem. Kant diz que muitos permanecem na minoridade por medo. Medo da liberdade, medo do erro, medo do novo. A saída da minoridade é um ato de coragem e responsabilidade. Agora, façamos algo improvável, uma ponte com o pensamento do apóstolo Paulo. Paulo, ao escrever aos Gálatas, lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 9, ele diz o seguinte: o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Na carta aos Gálatas, Paulo escreve a cristãos que estavam sendo seduzidos a retornar à lei judaica, como se a justificação dependesse de obras humanas e não da graça de Cristo. Ele diz:
Abre aspas. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Fecha aspas. Paulo está usando uma imagem legal da época romana. Um filho que herdará tudo, mas, enquanto é menor, precisa de tutores e não pode agir por conta própria. Ele compara esse estado com a condição espiritual do ser humano antes da vinda de Cristo. Abre aspas. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Fecha aspas. A obra de Cristo inaugura a maturidade espiritual. Não estamos mais debaixo de tutores ou debaixo da lei. Fomos adotados como filhos. Recebemos o Espírito que clama Abba Pai. Somos herdeiros de Deus. Abre aspas. Contudo, agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que estão voltando os mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Fecha aspas. Paulo está perplexo. Como pode alguém que já provou a liberdade dos filhos querer voltar à infantilidade da lei? Apesar das diferenças de contexto, o que une Kant e Paulo é a convicção de que a maturidade é um valor essencial da condição humana. Kant fala da coragem de pensar por si. Paulo fala da liberdade de viver como filho de Deus. Ambos rejeitam a tutela eterna, a dependência cega, a submissão a estruturas exteriores, mas diferem no centro. Kant propõe a razão como guia suprema. Paulo propõe o Espírito de Deus como guia interior. Em ambos os casos, o ser humano é chamado a sair da passividade e viver com consciência. E essa consciência leva à responsabilidade. Para Kant, uma responsabilidade moral. Para Paulo, uma responsabilidade espiritual. Vivemos uma era de acesso quase ilimitado ao conhecimento. Temos Bíblia em todos os formatos, teologia em todos os níveis, conteúdo devocional em todas as redes sociais. E ainda assim, a imaturidade espiritual se mostra presente. Ela aparece na dependência de líderes para cada decisão espiritual que se deva tomar. Ela aparece na dificuldade de discernir o evangelho genuíno em meio a tantos discursos religiosos. Aparece na falta de leitura pessoal das escrituras ou individual das escrituras. Aparece no consumo passivo de conteúdo cristão sem transformação de vida. Aparece na substituição da intimidade com Deus por performance religiosa. Muitos cristãos vivem ainda como menores, como herdeiros que não tomaram posse da herança, como filhos que não se reconhecem amados. O que é então a maturidade cristã? A maturidade cristã é mais do que conhecimento, é uma relação viva com Deus, marcado por liberdade interior, ou seja, não viver debaixo da culpa nem do medo, mas debaixo da graça. É marcado pelo discernimento espiritual, ou seja, saber reconhecer o que é de Deus e o que não é. É marcado pela coragem para assumir responsabilidades. E quando eu falo de responsabilidade, eu estou falando aqui de serviço, de liderança, de amor ao próximo. É marcado também pela comunhão profunda com Deus, uma vida de oração, uma vida de escuta, uma vida de obediência. E é marcado principalmente pelo amor prático ao próximo. Não só uma emoção, mas uma ação. Vale lembrar o que disse o autor da carta aos Hebreus. Abre aspas. Embora a esta altura já devêssemos ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Fecha aspas. Isso está em Hebreus capítulo 5, verso 12. Para concluir, Kant disse, sapere aude, ouse saber. Paulo diz, vocês não são mais menores, são filhos, vivam como tais. Hoje eu te convido, ouse crescer, ouse amadurecer, saia da dependência, busque a Deus por você mesmo, abra a Bíblia, ore, reflita, sirva, pergunte, participa, assuma sua identidade em Cristo, sinta-se amado, saiba-se herdeiro, tome posse da vida abundante que Ele oferece. Deixe a infantilidade espiritual para trás, caminhe rumo à maturidade. Isso não significa perfeição, mas constância. Não significa saber tudo, mas depender do Espírito. Não significa religiosidade, mas intimidade. Kant apontou um caminho de liberdade racional. Paulo nos revela um caminho de liberdade espiritual. E o caminho está aberto. Cristo já nos fez filhos. Cabe a nós viver como filhos maduros.
É isso, galera. Hoje o episódio foi curtinho, mas eu tenho certeza que foi enriquecedor. Pelo menos pra mim foi. Sabe, vale muito a reflexão a gente fazer agora de que como será, né? Como está a minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus? Será que eu vivo nessa dependência, na dependência de um líder espiritual, na dependência de certas práticas religiosas, usando o cristianismo, o Cristo, como um símbolo simplesmente, né, de sorte e tal? Ou se eu vivo realmente um relacionamento pessoal com Deus? Então vale a pena refletir, vale a pena a gente parar para tomar decisões mais maduras a respeito do nosso relacionamento com Deus, do nosso aprofundamento em conhecer mais e mais a Deus. Então fica aí essa reflexão. Se você curtiu esse episódio, eu peço para que você que está vendo aqui pelo YouTube possa colocar aí para curtir, possa compartilhar esse episódio com alguém, comenta aí o que você gostaria de ouvir aqui, qual tema você gostaria de ouvir. Se você tem alguma pergunta que você não encontra resposta em lugar nenhum, olha, eu não vou te prometer trazer uma resposta, mas eu prometo que eu vou ler a sua pergunta e se eu souber a resposta, quem sabe vira um episódio também nesse podcast. Então faça aí a sua pergunta, coloque o seu comentário. Muito obrigado você que está ouvindo pelo Spotify também. Se você puder avaliar aí o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast, também isso ajuda muito para o nosso crescimento. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu sou Thierry Werneck, Duplo Escuta é o meu podcast. E não esqueça, a caminhada com Cristo não é solitária, é comunitária. Então vamos caminhar junto. Valeu, tamo junto, é nóis. Fui!